No interior do Ceará, na cidade do Crato, existe uma história que poucos têm coragem de contar depois do pôr do sol. Dizem que nas noites mais silenciosas, quando o vento desce frio da chapada do Araripe, um sino ecoa pelo centro da cidade. Mesmo quando nenhuma igreja está aberta, seu Antônio, um vigia antigo, desses que conhecem cada rua e cada sombra, jurava que aquilo era só impressão. Até a noite em que resolveu seguir o som. Era pouco mais de meia-noite. As ruas estavam desertas, iluminadas por postes amarelados que piscavam como se estivessem prestes a apagar. O som do sino começou fraco. Dom, dom, mas foi ficando mais alto, mais próximo, como se chamasse. Ele seguiu, passou pela praça, dobrou uma esquina estreita e então percebeu algo estranho. Quanto mais andava, mais as ruas pareciam diferentes. Casas que ele conhecia simplesmente não estavam mais lá. No lugar, surgiam construções antigas, portas de madeira apodrecida, janelas fechadas há décadas. E o sino continuava, até que ele chegou a uma igreja. Mas não era qualquer igreja. Era velha. Muito mais velha do que qualquer construção que ainda existe no Crato. As paredes estavam manchadas, e a porta entreaberta rangia como o vento. O sino tocava lá dentro. Contra o bom senso, ele entrou. O interior estava escuro, exceto por uma luz fraca no altar. E lá, de costas, havia uma figura, alta, imóvel, vestida como um padre antigo. O sino parou. O silêncio ficou pesado. Você demorou, disse a figura, com uma voz que não parecia humana. Seu Antônio tentou responder, mas a garganta travou. O ar parecia mais denso, difícil de respirar. Eles sempre demoram, mas todos acabam ouvindo. A figura começou a virar lentamente, e foi nesse momento que ele viu. Não havia rosto, apenas uma sombra profunda, como um vazio onde deveriam estar os olhos, a boca, tudo. O sino voltou a tocar, agora ensurdecedor. Don, don, don! Desesperado, seu Antônio correu. Saiu da igreja, tropeçou nos degraus, atravessou a rua sem olhar para trás. Quando finalmente parou, ofegante, estava de volta à praça. Tudo parecia normal. Casas no lugar certo, luzes acesas, nenhuma igreja antiga. E o sino havia desaparecido. No dia seguinte, ele voltou ao local. Perguntou aos moradores mais velhos, procurou registros, mas ninguém nunca ouviu falar daquela igreja. Ninguém, exceto uma senhora muito idosa, que ao ouvir o relato ficou pálida e disse: "Você escutou o sino dos esquecidos?" Segundo ela, décadas atrás, existia uma pequena capela na região, abandonada depois de um incidente que nunca foi explicado. Pessoas desapareciam, sempre após ouvirem um sino à noite. A capela foi demolida, mas dizem que nem tudo foi embora. E até hoje, no Crato, quando o vento desce da serra e a madrugada fica silenciosa demais, o sino volta a tocar. E quem escuta, raramente volta a ser o mesmo. No interior do Maranhão, entre estradas de barro e campos alagados na época das chuvas, existe uma pequena cidade chamada Várzea do Cedro. Pouca gente de fora conhece, e quem conhece, evita passar a noite lá. Eu ouvi essa história de um caminhoneiro, desses que já rodaram o Nordeste inteiro. Ele jurava, com os olhos fundos e a voz baixa, que nunca mais pisaria naquela estrada depois do que viveu. Era perto da meia-noite. Ele vinha cansado, dirigindo por uma estrada quase invisível, cercada por mato alto e silêncio. O rádio do caminhão chiava, até que morreu de vez. Nem sinal, nem música, só o barulho do motor e do vento. Foi então que ele ouviu um assobio, fino, longo e estranho. No começo, achou que fosse vento passando entre as árvores, mas o som parecia ritmado, quase humano. E o pior, vinha de fora, mas parecia acompanhar o caminhão. Ele acelerou, o assobio ficou mais alto, mais perto, e então, mudou de lado. Agora vinha da janela do passageiro. Ele olhou de relance e não viu nada, só a escuridão, mas o som estava ali,
como se alguém corresse ao lado do caminhão, sem nunca aparecer. O medo começou a apertar. Foi quando ele viu algo no retrovisor, uma sombra, alta, magra, andando no meio da estrada. Mas não diminuía de tamanho, pelo contrário, parecia estar ficando maior, mesmo ficando para trás. O assobio parou, silêncio total. E aí, veio a pancada. Algo bateu com força na lateral do caminhão. O veículo balançou. Ele perdeu o controle por um segundo. Quando conseguiu estabilizar, criou coragem e olhou pelo espelho de novo. Nada. Mas quando virou o rosto para frente, tinha alguém na estrada. Parado. Imóvel. Um homem, ou pelo menos parecia um. Muito alto, magro demais, com braços compridos, quase tocando os joelhos, e a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse escutando. O caminhoneiro pisou no freio, mas já era tarde. Quando o farol iluminou melhor, o rosto não tinha olhos, só um buraco escuro, e um sorriso fino demais para ser humano. O caminhão passou direto. Ele não parou, não teve coragem. Mas enquanto seguia, o assobio voltou, agora, dentro da cabine, bem atrás dele. Diz o caminhoneiro que nunca mais dormiu direito depois disso, e que, naquela região, o povo antigo já falava de uma coisa que vive na várzea. Chamam de o assobiador, uma entidade que não gosta de gente passando a noite, e que, quando começa a te acompanhar, não é para te assustar, é porque já escolheu você. E o pior? Dizem que quem ouve o assobio 3 vezes, na terceira, não escapa. Título: Os Passos na Lama de Guimarães. Dizem que na cidade pequena de Guimarães, no interior do Maranhão, a quaresma não é só tempo de oração, é tempo de silêncio. As ruas de pedra ficam vazias depois das 10. As janelas se fecham antes mesmo da última badalada da igreja. E ninguém, absolutamente ninguém, atravessa sozinho a estrada de lama que leva ao antigo cemitério. Isso começou há muitos anos. Conta-se que, numa sexta-feira da paixão, um homem conhecido por desafiar tudo e todos, resolveu beber, tocar violão e zombar das procissões. Riu quando pediram respeito. Cuspiu no chão da praça quando a imagem passou. Naquela mesma noite, ele decidiu cortar caminho pelo cemitério. Era proibido, mas ele foi. A lua estava fina, quase apagada. O vento soprava do mangue, trazendo cheiro de sal e coisa podre. Quando ele pisou na lama diante do portão enferrujado, ouviu o primeiro som. Passos. Não atrás dele, não na frente. Passos ao lado, como se alguém invisível caminhasse, acompanhando cada movimento. Ele parou. Os passos pararam. Ele riu, nervoso, e seguiu em frente. Os passos também, cada vez mais pesados, afundando na lama com força, como pés que não viam a luz do dia há muito tempo. Então veio a voz, baixa, arrastada, soprando perto do ouvido. Na quaresma, os mortos lembram. Ele correu, mas quanto mais corria, mais a estrada parecia se esticar. As cruzes surgiam tortas, inclinadas, algumas viradas de cabeça para baixo. E as sombras? As sombras não batiam com os corpos das árvores. Diz a lenda que naquela madrugada os moradores ouviram gritos vindos da direção do cemitério. Gritos que não pareciam de gente, mas de algo sendo puxado para dentro da terra. No dia seguinte, encontraram apenas marcas profundas na lama. Marcas de pés descalços. Muitos pés, e no meio delas as marcas do homem, terminando abruptamente, como se tivesse sido erguido ou engolido. Desde então, em toda a quaresma, moradores juram ouvir passos na lama depois da meia-noite, mesmo quando não chove, mesmo quando o chão está seco, e quem ousa atravessar a estrada sozinho sente algo caminhando ao lado, respirando, esperando, porque em Guimarães, na quaresma, há caminhos que não pertencem mais aos vivos. Antes do relato, comente de onde você está assistindo. Já curta e inscreva-se. Título: Os Cânticos da Rua do Cruzeiro, Triunfo. Em Triunfo, no sertão de Pernambuco, dizem que a quaresma não é só tempo de silêncio, é tempo de vigilância. Lá existe uma rua antiga, de pedras irregulares, chamada Rua do Cruzeiro. No alto dela, há um cruzeiro de madeira fincado há mais de 100 anos. Durante o dia é só mais um símbolo de fé. Mas na quaresma, depois da meia-noite, ninguém passa por ali. Seu Anselmo, já falecido, contava que tudo começou numa sexta-feira da paixão, nos anos 70. Um grupo de rapazes resolveu desafiar a tradição. Disseram que isso de alma penada
Era coisa da cabeça do povo. Subiram a rua rindo, com um rádio tocando música alta, zombando do silêncio que os mais velhos respeitavam. Quando chegaram perto do cruzeiro, o rádio simplesmente desligou. Não foi chiado, não foi pilha fraca. Desligou, e junto com o silêncio veio o som, um canto baixo, arrastado, como uma procissão distante. Mas não havia ninguém na rua. As casas estavam fechadas, as janelas escuras. O vento começou a soprar contra eles, frio, cortante. Estranho para uma cidade acostumada ao calor do sertão. Um dos rapazes jurou ter visto, atrás do cruzeiro, uma figura ajoelhada. Não dava para ver o rosto, só um manto escuro, e as mãos muito pálidas segurando um rosário que parecia brilhar fraco na escuridão. Eles tentaram correr, mas quanto mais desciam a rua, mais parecia que não saíam do lugar. As casas se repetiam, a mesma porta azul, a mesma janela quebrada, como se a rua tivesse se fechado em círculo. O canto ficou mais alto. Não era latim, não era português, era um lamento. E no meio do lamento, uma frase sussurrada: respeitem o tempo do sacrifício. Um dos rapazes caiu de joelhos, chorando sem saber por quê. O outro começou a rezar o Pai Nosso atropelado. O terceiro ficou parado, olhando fixamente para o alto do cruzeiro. Ele dizia que a madeira estava escorrendo algo escuro, como se sangrasse. Quando o sino da igreja tocou 3 vezes, mesmo sem haver missa naquela hora, tudo cessou. Eles estavam novamente no começo da rua. O rádio voltou a funcionar. Mas nunca mais foram os mesmos. Um deles se mudou da cidade semanas depois. Outro passou a carregar um terço no bolso. E o que viu a cruz sangrar nunca mais subiu aquela rua na Quaresma. Em triunfo, até hoje, quando chega esse tempo santo, as portas se fecham mais cedo, as conversas ficam mais baixas. E se você perguntar a qualquer morador antigo sobre a Rua do Cruzeiro, eles vão olhar para o alto do morro e responder apenas: na Quaresma até o silêncio tem dono. No interior de Quixeramobim, existe uma estrada de barro quase esquecida, cercada por mandacaru e juazeiro retorcido. O povo mais antigo chama aquele trecho de Encruzilhada da Promessa. E na Quaresma, ninguém passa por lá depois das 6 da tarde. Dizem que tudo começou nos anos 70. Um homem conhecido como Zé Galego fez um trato. A roça estava seca, o gado morrendo, os filhos passando fome. Na última sexta-feira, antes da Semana Santa, ele foi até a encruzilhada e prometeu que entregaria o que fosse pedido se a chuva viesse. Naquela mesma noite, o céu fechou de um jeito estranho. Não era chuva comum. O vento rodava em círculo, levantando areia e folhas, como se algo estivesse descendo do céu. E choveu. Choveu 3 dias seguidos. O açude encheu. A plantação reviveu. Mas na Sexta-feira Santa, o filho mais novo de Zé Galego desapareceu. Procuraram no mato, no açude, na casa de parentes, nada. Só encontraram as pegadas do menino indo em direção à encruzilhada. E ao lado delas, marcas fundas no chão, como casco de animal grande. Depois disso, toda a Quaresma começou a acontecer a mesma coisa. Quem passa ali numa sexta-feira à noite, escuta um choro de criança, misturado com um sussurro rouco dizendo: promessa paga, promessa cumprida. Um vaqueiro contou que viu um homem alto parado no meio da estrada, vestindo preto, chapéu cobrindo o rosto. Quando o farol da moto bateu, ele não tinha pés, só sombra tocando o chão. A moto morreu na hora, e no silêncio da mata, o vaqueiro ouviu passos correndo ao redor dele. Mas não havia ninguém. Os moradores mais antigos de Quixeramobim ensinam: na Quaresma, não se faz promessa em encruzilhada, não se chama pelo que não se conhece e, principalmente, não se responde quando ouvir seu nome sendo sussurrado no escuro. Porque dizem que o trato nunca foi só com Zé Galego. Dizem que a cada 7 anos, algo precisa ser levado para manter a chuva e a fartura. E há quem jure que quando o inverno é bom demais no sertão, alguém pagou a conta. Se um dia você passar pelo interior do Ceará na Quaresma e sentir o vento rodando em círculo numa estrada vazia, não pare. E se ouvir uma criança chorando no meio da caatinga, não olhe para trás. Curta, comente o que você achou do relato. Compartilhe. Inscreva-se. No interior de Minas Gerais, na pequena e silenciosa cidade de Catas Altas, existe uma estrada de terra que corta o mato fechado e leva até antigas ruínas de mineração. Durante o ano, quase ninguém passa por lá à noite. Mas na Quaresma,
O povo evita até de olhar naquela direção. Os mais velhos dizem que, na sexta-feira da Paixão, depois da meia-noite, uma cruz de madeira aparece fincada no meio da estrada. Não estava lá antes. Não foi colocada por ninguém. Ela simplesmente surge. Há cerca de 20 anos, um rapaz chamado Damião resolveu duvidar da história. Ria dos avisos. Dizia que era superstição de gente antiga. Naquela quaresma, depois de beber com amigos, decidiu atravessar a estrada sozinho, perto da meia-noite, só para provar coragem. O céu estava estranho, sem estrelas. O vento parecia sussurrar entre as folhas secas. Quando ele virou a última curva, os faróis da moto iluminaram algo no meio do caminho. A cruz, alta torta, madeira escura como se estivesse queimada, e pregado nela, um pano branco sujo de algo que parecia barro, ou sangue seco. Damião sentiu o corpo gelar. Tentou rir, mas o riso morreu na garganta. Pensou em desviar, mas o motor da moto começou a falhar. A luz piscou e então ele ouviu passos arrastados, vindo do mato dos dois lados da estrada. Ele desligou a moto. O silêncio ficou pesado, esmagando o peito. Os passos pararam atrás dele. E uma voz rouca, baixa, quase um sopro, falou perto do seu ouvido. Na quaresma, não se desafia o que está penando. Damião jurou que sentiu dedos frios encostarem na sua nuca. No desespero, ele correu, largando a moto. Mas quanto mais corria, mais a estrada parecia não ter fim. A cruz continuava lá atrás, e também à frente. Na manhã seguinte, encontraram a moto caída no meio do caminho. A cruz não estava mais lá. Nunca esteve, segundo alguns. Damião foi achado sentado na porta da igreja, tremendo, os olhos perdidos. Nunca mais foi o mesmo. Não fala sobre aquela noite. Só repete na quaresma. Sempre que o sol começa a se pôr, eles andam soltos, porque o céu está fechado. E até hoje, em Catas Altas, quando chega a quaresma, ninguém passa por aquela estrada depois da meia-noite. Porque às vezes a cruz não é lembrança. Reavisa o ponto curta, comente e compartilhe. Inscreva-se. Morros, interior do Maranhão. Uma cidade cercada por áreas de mata fechada, estradas de terra e longos trechos sem iluminação. Por décadas, moradores convivem com relatos que nunca entraram em registros oficiais, mas que permanecem vivos na memória coletiva. Este é um deles. Um caso que envolveu gritos humanos vindos da mata, sem explicação, e que até hoje é tratado com respeito e silêncio pelos moradores mais antigos. O caso aconteceu em uma região entre morros e povoados vizinhos, numa época em que o acesso era difícil e a presença do Estado praticamente inexistente. A estrada era usada por pescadores, agricultores e moradores que precisavam se deslocar à noite. Foi nesse trecho que durante semanas consecutivas algo começou a acontecer. Depois da meia-noite, moradores passaram a ouvir gritos vindos do interior do mato. Não eram sons de animal. Eram gritos humanos, longos, sofridos, contínuos. Quem ouvia descrevia a mesma coisa. O som parecia pedir socorro, mas sem formar palavras claras. Durante o dia, alguns homens tentaram investigar o local. Nenhum vestígio foi encontrado, nenhuma pegada, nenhum sinal de presença humana. À noite ninguém se aproximava. Certa madrugada, dois irmãos retornavam de uma pescaria, quando ouviram o grito muito próximo da estrada. Segundo o relato, o som não vinha de um ponto fixo. Ele parecia circular, como se estivesse ao redor deles. Ao tentarem se afastar, o grito ficou mais intenso. Foi então que os dois viram uma silhueta entre as árvores. A forma lembrava um corpo humano, extremamente magro, torto, com movimentos irregulares. O detalhe mais perturbador: não havia som de passos. A única coisa que se ouvia era o grito. Os dois correram sem olhar para trás. No dia seguinte, moradores mais antigos foram procurados. Eles afirmaram que aquela área era conhecida por um episódio antigo. Um homem havia sido morto ali décadas antes e deixado no mato, sem sepultamento adequado. O corpo nunca foi encontrado por completo. O caso nunca foi oficialmente esclarecido. Segundo a tradição local, lugares assim não ficam em silêncio. Após aquele encontro, os gritos continuaram por alguns dias, mais fracos, mais distantes, até desaparecerem completamente. Até hoje ninguém entra naquela mata à noite. E em Morros um conselho antigo ainda é seguido: se o mato chamar com voz de gente, não responda. Curta, compartilhe e comente o que você achou. Inscreva-se. Na região da Cazanga, em Ubatuba,
Existe uma casa que ninguém consegue ocupar por muito tempo. E quem entra, às vezes não sai sozinho. A história aconteceu em 2003, com Henrique, guia de trilhas, morador antigo da região. Ele recebeu um telefonema de um casal de turistas. Eles estavam apavorados. Diziam que alguém caminhava no quintal da casa que tinham alugado. Quando Henrique chegou, encontrou o casal na porta, pálidos, tremendo, malas prontas. Os passos eram pesados, disse a mulher. Muito pesados. Henrique duvidou, mas resolveu conferir. O mato estava marcado, pressionado, como se alguém grande tivesse caminhado ali. Ele seguiu as marcas até o fundo, onde havia um poço antigo coberto por tábuas. Foi então que ouviu um baque, vindo de dentro da casa. Henrique entrou. A sala estava vazia, mas o ar frio. A lâmpada tremia como se algo passasse sob ela. Ele subiu as escadas devagar. No último degrau, sentiu o chão vibrar, como se alguém estivesse caminhando atrás dele. Mas quando olhou para trás, não havia nada. O quarto dos fundos parecia revirado. O travesseiro estava no chão, as cobertas jogadas e na parede, 4 arranhões profundos, paralelos. Não era sinal de coisa humana. Henrique sentiu uma presença atrás dele, como se alguém enorme respirasse em seu pescoço. A porta começou a se fechar, lenta. Depois bateu com violência. O quarto escureceu, e Henrique ouviu passos pesados arrastados dentro do cômodo, como se pés deformados estivessem se movendo em direção a ele. Num ato de desespero, ele abriu a janela e saltou. Machucou a perna, mas correu mancando até a rua. O casal já estava no carro, chorando. Foram embora naquela mesma hora. No dia seguinte, nenhum sinal de invasão, nenhuma pegada, nenhuma porta danificada. Mas as marcas na parede continuavam lá. O dono da casa só disse: "Essa sombra é antiga. Ela não fica presa, ela segue quem entra." Henrique jurou que por meses, sempre às 3h27 da madrugada, ele acordava com um passo arrastado no quintal. Um só. Como se aquilo que estava na casa tivesse seguido ele naquela noite. A casa segue fechada até hoje. E dizem que quando o vento vira, uma sombra enorme ainda atravessa as janelas, mesmo ninguém morando lá. Curta, compartilhe. Comente o que você achou do relato e inscreva-se. No sul de Minas Gerais, aos pés da Serra da Mantiqueira, existe uma cidade pequena, cercada por matas, estradas antigas e curvas perigosas. Cambuí. E como toda cidade antiga do interior, Cambuí guarda histórias que não aparecem em livros, apenas na memória de quem vive ali. Uma dessas histórias é contada há décadas por moradores mais antigos, caminhoneiros e motoristas noturnos. Um relato que ninguém confirma oficialmente, mas que muitos juram já ter presenciado. Segundo a tradição oral da cidade, sempre de madrugada, entre 00h e 3h, uma mulher surge à beira da estrada antiga, em trechos próximos à serra e à mata fechada. Ela veste um longo vestido branco, sujo na barra, como se tivesse caminhado por quilômetros. Os cabelos são longos e escuros, escondendo parte do rosto. Ela não corre, não grita, apenas levanta lentamente a mão pedindo carona. Alguns motoristas, tomados pela curiosidade ou pela compaixão, param. E é nesse momento que tudo muda. Assim que a mulher entra no carro, o ambiente fica pesado. O rádio começa a chiar sozinho, e um frio intenso toma conta do veículo, mesmo em noites quentes. Quando o motorista olha pelo retrovisor, percebe que algo está errado. Há quem diga que o rosto dela não aparece no espelho. Outros afirmam que o reflexo surge distorcido, com olhos fundos e um olhar vazio. Então, em voz baixa, ela diz apenas uma frase: "Eu não cheguei ao meu destino." Ao se aproximar de uma curva específica da estrada, ela pede para descer. Mas em muitos relatos, ela simplesmente desaparece. O banco fica molhado, como se alguém tivesse acabado de sair dali, mesmo sem sinal de chuva. Moradores antigos de Cambuí dizem que aquela curva foi palco de um acidente fatal muitos anos atrás. Uma jovem vestida de branco, que nunca chegou em casa. E até hoje quem passa por ali de madrugada prefere não parar. Porque, segundo a tradição da cidade, algumas almas ainda estão tentando chegar ao seu destino. Comente o que você achou desse relato. Curta e compartilha. E se inscreva.